Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Portugal, última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1984, disputada no circuito do Estoril. O Autódromo do Estoril ele foi construído nos anos 70, recebeu categorias menores até a Fórmula 1 aparecer ali em Portugal. Bernie Ecclestone foi um dos principais responsáveis por trazer a Fórmula 1 para Portugal e todo o autódromo sofreu uma espécie de facelifting, conforme diz o Dennis Jenkinson, para receber a Fórmula 1 e atender aos padrões de qualidade da categoria. O circuito do Estoril ele era muito sinuoso e ondulado e com uma grande reta, a reta dos boxes, que terminava em curvas de alta velocidade em descida, o que tornava tudo muito empolgante para os pilotos, eles gostaram bastante da pista. O cronograma das sessões foi alterado, não seguiu o protocolo, porque a gente teve que ter ali uma sessão de quinta-feira, não para a prática dos pilotos e equipes, mas para testes do autódromo. Era a mesma coisa que deveria ter sido feita em Dallas, porém, de última hora tudo foi cancelado por causa de negociações a respeito lá do credenciamento das pessoas dentro do autódromo. Eu já contei essa história para vocês. Aqui no Estoril tudo deu certo e a gente teve a sessão adicional de quinta-feira. Bom, e a primeira novidade aí desse GP do Estoril é da equipe Renault. A Renault trouxe um quarto carro que não era comum, ela sempre tinha ali o carro 1 ou 2 e o T-Car, que é o carro reserva, e ela trouxe um quarto carro, porém esse carro não era para o Tambay nem para o Warwick, esse carro era para o Philippe Streiff. Sim, o piloto francês estrearia na Fórmula 1, Philippe Streiff, que veio depois a sofrer aquele acidente em Jacarepaguá em 1989. Acidente esse que deixou o piloto tetraplégico porque o Santo Antônio do carro quebrou após a queda do carro, de cabeça para baixo. O Santo Antônio infelizmente quebrou e deixou o piloto tetraplégico. O Philippe foi ajudado por muitas pessoas, inclusive pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy, que deu muita ajuda para ele, inclusive financeira, eles eram amigos, e até onde eu sei o Philippe é funcionário público no governo francês e tenta levar da forma mais normal possível a sua vida dentro das suas várias limitações decorrentes desse acidente que mudou a vida dele para sempre. Porém, o Philippe iniciava sua trajetória na Fórmula 1 ali no Autódromo do Estoril em 1984, num carro da Renault. Na ATS, o Gerhard Berger, além de herdar a vaga do Hülkenberg, agora herdou também o número do piloto alemão. Sim, a ATS não quis nem saber e deu o número do Hülkenberg para o Berger, destruindo totalmente qualquer ligação do piloto alemão com o time. A Brabham trouxe de novo o carro específico de qualificação, o BT53/4, então todo mundo no paddock já esperava uma pole da Brabham no circuito do Estoril. A Ferrari dessa vez não trouxe 4 carros como de costume, e sim 3. A equipe italiana já um pouco mais satisfeita com o andamento das coisas, parecia que a Ferrari começava a tomar um caminho correto. Ou seja, deixava de ser aquela Ferrari que trazia às vezes 4 carros para um final de semana de GP, 4 carros com chassis completamente diferentes, totalmente perdida, testando de tudo para ver o que funcionava e o que não funcionava. Era uma Ferrari que parecia bem mais decidida do que deu certo e do que não deu certo, parecia tomar um caminho, uma direção para 1985. Na Toleman, a novidade foi que finalmente a Toleman obteve pneus Michelin 1984 para tempo seco em todas as opções, ou seja, ela podia escolher os pneus de A a D e inclusive os pneus Q, que são os pneus de Qualify. Segundo Tony Dodgens, isso aconteceu porque a Michelin anunciou a saída dela da Fórmula 1. E o que isso tem a ver com a Toleman? É muito simples. Segundo Tony Dodgens, o que barreirava a Toleman a receber os pneus 84 era Ron Dennis e a equipe McLaren. E isso está me parecendo cada vez mais comum. Conforme vocês viram no vídeo da Lotus, o Ibrahim Malik diz que a Renault barreirou a Lotus de receber os pneus Michelin.
A mesma coisa aconteceu com a Toleman. A história é a seguinte: o Ron Dennis obrigou a Michelin a seguir o contrato da forma como fora assinado, ou seja, todos os times que iam receber o pneu Michelin estavam no contrato com a McLaren. Então, como a Toleman não estava, o Ron Dennis obrigou a Michelin a cumprir o contrato, senão haveria uma quebra de contrato e eles iriam para a justiça. Mesmo a Toleman sendo uma equipe pequena antes da temporada, ela nem era considerada uma equipe média, o Ron Dennis fez questão de que o contrato fosse cumprido e a Toleman não recebesse os pneus 84. A solução da Michelin então foi, entregar pneus de sobra de lote 83 para a Toleman, já que tinha sido barreirada, contratualmente. Porém, como a Michelin estava de saída da Fórmula 1, ela não ia ter nenhuma preocupação de renovação com a McLaren ou com time algum, e simplesmente ela forneceu pneus 84 para a Toleman e deixou ver o que ia acontecer. Na quinta-feira, a sessão extra para teste do autódromo aconteceu normalmente, tudo deu certo, porém ventava muito e fazia muito frio em Portugal naquele dia. Na sexta-feira, tudo que não podia acontecer com o autódromo que está estreando na categoria aconteceu. A sexta-feira foi um completo desastre. O que aconteceu? Choveu demais, todas as áreas não acabadas ao entorno do autódromo, que estavam praticamente em relevo natural, tudo isso virou um grande alagado, e esse alagado depois se tornou um grande atoleiro. Eram carros atolados para tudo quanto é lado, os estacionamentos ficaram lotados de carros completamente presos em meio à lama, não conseguiam sair, as pessoas não conseguiam ir e vir do autódromo, virou um caos completo por causa da chuva. O fato do autódromo não estar 100% acabado ainda. Segundo Dennis Jenkinson, várias equipes sofreram com essa chuva, porque vários boxes ficaram completamente inundados pela água, muita lama. Os mecânicos, ao invés de estarem trabalhando nos carros, estavam com rodo, balde d'água, tentando remover toda a lama que ficou presa ali nos boxes, sujando tudo. Imaginem, a Fórmula 1 atual com aqueles boxes imaculados. Imagina isso aí se acontece em 2020, que loucura que seria. Na pista, as partes mais baixas ali na curva 1 e 2, elas ficaram totalmente alagadas, para quem conhece o Autódromo do Estoril, eram ali as partes mais baixas da pista. Hoje em dia já foi muito modificado o circuito, algumas curvas mudaram, mas o relevo não mudou tanto não. Quem conhece Estoril sabe, que é a parte mais baixa ali da pista. Tudo aquilo ali alagou bastante. As partes mais altas, que são geralmente ali os trechos finais da pista, onde você faz a reta oposta e só sobe o tempo todo, ali estava tranquilo. O tranquilo aí eu digo com relação aos alagamentos na parte mais alta da pista, ok. Porém, a parte mais alta da pista sofria com outro fenômeno que a gente viu em Suzuka uns anos atrás, que era a formação dos riozinhos. Aqueles riozinhos de água que cruzam a pista e tornam a pilotagem extremamente perigosa, porque ele produz aquela mini acoplanagem, Você passa pelo riozinho, perde totalmente o grip e retoma o grip assim que você cruza o riozinho. Isso aí é extremamente perigoso. Eram muitos desses durante toda a pista, porque, segundo Dennis Jenkinson, o projeto de drenagem da pista não estava muito bem feito não, e eles iam ter que acertar muitas coisas para 1985. Como a reta dos boxes é uma descida, os últimos boxes é que sofreram mais aí, porque toda a água vinha ali para baixo e as equipes sofreram muito com o lamaçal que se tornou ali. Segundo Dennis Jenkinson, tudo isso foi muito injusto para os organizadores do GP de Portugal, porque o esforço coletivo para que a prova acontecesse foi muito grande, tudo estava dando certo, até que o clima não ajudou, e fez a prova se tornar um completo fracasso já na sessão de treinos livres, antes mesmo do GP acontecer. Bom, e como tudo se tornou um caos, a sessão da manhã foi adiada, ela deixou de ter 1 hora, passou a ter meia hora, e o qualifying, que estava marcado para 13 horas, o qualify 1, ele foi remarcado
para 2h30 da tarde. Na Brabham, uma troca de pilotos foi feita meio às pressas. O que aconteceu? O Theo Fabi recebeu uma ligação no autódromo informando a ele que o pai dele havia falecido, então ele viajou às pressas para a Itália para o velório e funeral do pai. E a Brabham tentou, de toda maneira, trazer o Manfred Wilkenhock para a vaga do Theo Fabi. Porém, o Manfred, que a essa altura estava demitido, ele estava na Alemanha, e foi todo um esforço de logística da Brabham tentar trazer esse piloto às pressas para a vaga do Theo Fabi e não deixar o carro vago. E por que eu digo para vocês que foi um esforço de logística? Foi um esforço duplo, tanto para o Theo Fabi sair de Portugal, quanto para o Manfred Wilkenhock vir para Portugal. A maioria dos aeroportos ali na região de Lisboa estavam fechados para pousos e decolagens, o que só dificultava a logística das coisas. Na RAN, o reporte é que o Jonathan Palmer conseguiu ali de alguma maneira atropelar no pit lane um mecânico da ATS, machucou o mecânico, enfim, ele teve que receber atendimento, veio a ambulância, veio aquilo tudo e só tornou as coisas mais caóticas, em toda a área ali do pit lane. Na Lotus, o reporte é que houve uma disputa por pastilhas de freio. É isso mesmo, é inacreditável que isso estivesse acontecendo dentro da equipe de Ketteringa, mas acontecia. Eu já falei isso para vocês em vários vídeos, que o Mansell não recebia os equipamentos iguais aos do Hélio. O carro do Mansell era inferior e muito inferior, ok? O que aconteceu foi que eles não tinham muita noção do traçado do circuito do Estoril e trouxeram pastilhas de freio de uma graduação muito macia e tinham poucos lotes de pastilhas de freio de graduação mais dura, ou seja, mais resistente para circuitos com freadas mais fortes. Conclusão da história: quem ficou com as pastilhas de qualidade inferior e de melhor desempenho, porém de resistência inferior, o Nigel Mansell. Então ele tinha que se virar com pastilhas de freio que provavelmente não resistiriam a toda a prova, ok? Mas é aquela história que eu falo sempre: o Mansell sempre recebia equipamentos inferiores e o Peter Warr fez questão de dar todos os lotes de pastilha de freio de graduação mais dura para o Hélio. O Mansell ficou sem nenhum, nem para fazer a corrida. Eles podiam ter colocado pelo menos um jogo de pastilhas no conjunto dianteiro do Mansell para fazer a prova. Nem isso eles fizeram, ok? Eles colocaram um jogo de pastilhas de freio que eles sabiam que o piloto não ia conseguir terminar a prova. É inacreditável as coisas que a Lotus fazia. Segundo o Ibrahim Malik, que é a fonte dessa história, o Mansell chega ao ponto de dizer para ele o seguinte, abre aspas, jamais sairia da Lotus se Colin estivesse vivo, fecha aspas. Ou seja, é um Mansell aí meio que muito chateado com a equipe, porque ele via que ele era totalmente preterido pelo Peter Warr após a morte ali do Colin Chapman. Assim que o Peter tomou as rédeas do time, a vida do Mansell se tornou um completo inferno, ok? Tudo para ele era inferior, ele tinha menos de tudo, enfim, ele sofreu demais durante a temporada, por exemplo, com as caixas de câmbio, porque a potência do motor Renault foi subindo. O Mansell é extremamente agressivo, principalmente nas reduções de marcha. Então a possibilidade de você fazer ali um over-downshift é muito grande. Conclusão da história: o jeito mais agressivo do Nigel de usar a caixa de marchas para frear o carro fazia com que as coisas ficassem muito mais complicadas para ele. A Lotus, por exemplo, utilizava a partir do terço final da temporada um câmbio de marchas diferente para o Hélio e para o Nigel. O câmbio do Nigel era um câmbio mais pesado, porém que aguentava o tranco ali para ele conseguir fazer a prova, ok? Então o Nigel ele tinha um carro mais pesado que o do Hélio, o Nigel ele tinha equipamentos inferiores, enfim, toda aquela história que eu contei para vocês na Alemanha, deles tentarem trazer o jogo da árvore de transmissão especial feito na Itália, enfim, não deu certo.
Então eles tiveram que simplesmente ir na Hewland e comprar uma caixa de câmbio mais resistente para utilizar a partir dali nos carros do Nigel ao longo da temporada. Porém, isso aí acrescia peso e tornava tudo muito complicado para ele na disputa com o Hélio dentro da equipe. A dúvida nesse Qualify 1 foi se eles iam utilizar os pneus intermediários ou os pneus de seco. Durante todo o Q1 a pista estava molhada, pouca atividade aconteceu no circuito, porém assim que a gente teve o final da sessão e a pista começou a secar, foi uma guerra dos carros para tentar entrar na pista antes que a chuva voltasse. Então, como a pista estava úmida, ficou aquela dúvida, né, de que pneu utilizar. Prost optou por pneus de pista molhada. O Lauda, não querendo arriscar nada em relação ao título, obviamente que copiou o que o francês fez. Quanto aos pneus de seco, quem optou por eles, por exemplo, foi Piquet, Mansell, Surer, Laffite, entre outros. Então, o final do treino se transformou numa grande loteria. A pista ia melhorando aos poucos, porém, os pilotos que optaram por pneus de pista seca tiveram mais dificuldade. Quando as coisas começavam a melhorar para eles, bandeira vermelha. O que aconteceu foi que a ATS teve mais uma quebra de suspensão. O Gerhard Berger teve uma quebra dupla de suspensão no lado direito do carro. As duas suspensões falharam ao mesmo tempo e o piloto teve um acidente sério, destruindo o guardrail da pista na seção ali onde ele bateu. Conclusão da história: enquanto o guardrail não ficou pronto, reparado, não teve sessão, a bandeira vermelha ficou durante um bom tempo. Nessa primeira parte da sessão, o Stefan Johansson tinha o melhor tempo. Enquanto isso, todo mundo estava, né, dentro dos seus boxes esperando a bandeira vermelha terminar e os reparos da pista, né, serem concluídos. Quando a sessão voltou, as equipes continuavam divididas. A pista estava bem mais seca do que o normal, porém os trechos mais baixos da pista ainda estavam muito molhados. Conclusão da história: alguns times optaram pelo pneu intermediário, igual eu falei para vocês, e alguns times continuavam insistindo no pneu slick. O Johansson, que tinha feito o melhor tempo, já tinha caído bem mais ali para o 61 do bolo, enquanto o Lauda e o Prost subiam, né, a escadaria ali das posições junto com o Nelson. Então a ordem natural da temporada de 84 começava a se desenhar ali com os McLarens e os Brabhams na frente. O treino para Williams foi um completo desastre. Por quê? O Rosberg, assim que a sessão retornou da bandeira vermelha, sofre um colapso dos dois turbos do motor Honda, gerando uma cortina de fumaça enorme que tomou o paddock, né, porque isso aí aconteceu na reta principal. O Laffite bateu o carro durante uma das voltas rápidas. O Rosberg teve uma falha de turbos também no carro reserva. O acidente do Laffite aconteceu por causa do Philipp Strafe. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O Strafe rodou, bateu no guardrail, o carro quicou de volta para a pista, né? Ele ricocheteou para a pista, e aí o Laffite vinha em volta rápida para desviar do Strafe, acabou batendo o Williams. Conclusão da história: a Williams teve perda total, aí seus 3 carros fora. Só que, por incrível que pareça, a Williams conseguiu operar um milagre ali e recuperar os seus carros. O dano no carro do Laffite não foi tão grande, eles conseguiram consertar. E nos carros ali do Rosberg, né, o carro reserva e o carro principal, eles aproveitaram os motores Honda e trocaram os 4 turbocompressores ali, né, os 2 de cada carro, e os 3 carros estavam prontos aí para a batalha novamente. O Nelson, segundo Dennis Jenkinson, também vinha em volta rápida, conseguiu de alguma forma ali se livrar do Philipp Strafe sem dar no meio, né, do carro dele. Conclusão: mesmo o Nelson conseguindo desviar, o Jenkinson diz que um pouquinho depois o motor BMW foi para o espaço também e deixou o Nelson na mão. O Qualify 1 ficou com Prost na ponta, Hélio em segundo, Lauda em terceiro e Johansson na 4ª posição, Também na 5ª e Senna na 6ª posição, Senna ficando atrás do Johansson na classificação do Q1. No sábado de manhã, o Strafe já estava com o carro reconstruído.
O Berger foi para o carro reserva da ATS, então as coisas estavam começando ali de alguma maneira a se encaminhar. O que aconteceu? Houve um incidente na pista que o Jenkinson não sabe, enfim, descrever de forma precisa, porém ele diz que Hélio De Angelis e Philippe Streiff chegaram nos boxes com 3 pneus. É isso mesmo. Ou seja, os dois provavelmente tiveram um toque. Conclusão da história. O Hélio, que chegou nos boxes depois, segundo Dennis Jenkinson, vinha caranguejando com o carro, em 3 pneus, o pneu dianteiro direito para cima, e ele com extremas dificuldades, e ele não tá nem aí. Ele para nos boxes da Renault, deixa o carro em neutro, xinga o Philippe Streiff, engata a primeira e volta para os boxes da Lotus. Ou seja, o Hélio perdendo um pouco aí da sua postura romana, patrícia, perdeu a estribeira, o Hélio perdeu a cabeça realmente com o novato Philippe Streiff. Uma última coisa sobre esse acidente é que o Dennis Jenkinson diz mais ou menos o seguinte: olha, a imagem diz mais do que tudo. Ele se refere ao fato de que o Hélio estava com a suspensão dianteira toda torta, a dianteira direita, e a roda para o alto, como eu já falei para vocês, em 3 rodas, e o Philippe Streiff com o pneu traseiro esquerdo furado, caranguejando também em 3 rodas. Ou seja, deu a entender aí que o Philippe com certeza trancou o Hélio em algum lugar e acabou tomando aí uma pancada nas costas, furando o pneu traseiro dele. Então, enfim, por isso a raiva aí do Hélio, que chega nos boxes xingando o Philippe Streiff e tudo mais. Philippe, que teve muitas dificuldades no primeiro qualifying, principalmente pelo fato de não ter tido muito a sessão da manhã. Só para vocês terem uma noção, o També estava virando na casa de 1,29 no qualify 1. E o Philippe virou 1,37, é uma eternidade a diferença de tempo, ok? E isso é muito normal, bom? Pilotos de Fórmula 1 novatos na década de 80 que iniciavam no meio da temporada, eles tinham muita dificuldade, porque os carros eram extremamente difíceis de guiar. É muito diferente de hoje em dia, onde, por exemplo, o Pietro entra praticamente no fim da temporada e consegue aí tomar 4 décimos, 3 décimos do Magnussen na sessão de qualifying, entendeu? Então é muito diferente. Hoje a Fórmula 1, o carro é muito preciso, ele faz tudo o que o piloto quer, ele é tecnicamente muito mais fácil de guiar, apesar de fisicamente ele ser muito mais difícil, por causa da força G. Só que naquela época você também tinha questão física, você tinha uma direção extremamente dura, uma embreagem extremamente dura, um freio extremamente duro. Então, enfim, o trambulador da transmissão era extremamente pesado, duro. Então o piloto fazia sim muito esforço físico. Com os bumps de estoril, a direção era extremamente complicada, chacoalha tudo, porque o carro vai literalmente escaneando a pista, vai fazendo todas as ondulações da pista e vai passando isso tudo, essas oscilações para dentro do carro, tudo chacoalha muito. Enfim, é um sofrimento diferente, é um esforço físico diferente do que é hoje, porém ele era muito intenso também. Só que nos anos 80 a questão técnica era muito elevada, os carros eram muito difíceis de guiar, não tem comparação o nível de dificuldade de se guiar um carro dos anos 80 de quase 1000 cavalos com o nível de aderência que existia na época. É outro nível, é outra coisa, ok? E o piloto novato ele sofre muito mais. No final das sessões o Philippe já estava tomando ali 2 segundos do També e do Warwick. Lembrando a vocês que a Renault veio para essa prova com 3 carros oficiais. 4 carros, mas um era o reserva, Ela inscreveu 3 carros para essa corrida. Bom, e pela manhã a pista foi emborrachando finalmente, os carros rodando no tempo seco e os tempos foram caindo para casa de 28, 27, 26, 25. No final de toda a sessão, o Ayrton virou a volta mais rápida na casa de 1 minuto e 21. É isso mesmo. A Toleman liderando uma sessão de treinos livres. Inacreditável o ritmo que essa equipe conseguiu ao longo da temporada. Foram vários updates aerodinâmicos, inclusive o próprio carro inteiro foi modificado a partir do GP da França.
Essa equipe recebeu novas turbinas, essa equipe recebeu novos motores ao longo da temporada. Cada vez esse carro foi ganhando mais cavalaria e no final do ano ele já tinha ali, como eu falei para vocês, por volta de 815 cavalos em classificação. E agora com os pneus Michelin 84, esse carro finalmente aí conseguia sair do meio de bolo e subir para o topo da tabela. No qualifying à tarde, vários pilotos estavam virando ali na casa de 1,22. Segundo Dennis Jenkinson, a pista piorou na parte da tarde, porém o Ayrton surpreendeu a todo mundo virando na casa de 21,9, ou seja, repetindo mais ou menos o que ele fez de manhã, colocando ele nas primeiras posições. O Nelson garantiu a pole position, virando um tempo na casa de 21,7. A equipe Brabham trocou os turbos do Nelson às pressas, segundo Dennis Jenkinson, num trabalho quase heróico, para dar a oportunidade ao Nelson de tentar melhorar esse tempo caso ele perdesse a primeira posição, o que acabou não acontecendo. O Lauda teve problemas no seu carro por causa da ignição. Como ele não tinha direito ao carro reserva, o carro reserva era do Alan, vocês sabem, do revezamento da McLaren, já contei isso no vídeo passado. O Lauda ficou sem carro, acabou largando na 15ª posição, porque ele passou ali todo o qualifying com problemas na ignição do seu McLaren. Outro que teve problemas de ignição foi o Tambay, mais uma vez a Renault tendo problemas de ignição eletrônica de novo no carro do Tambay, porque, já contei a vocês, o Tambay era meio que obrigado pela equipe a utilizar um novo sistema de ignição, que o objetivo da Renault era tentar ao máximo a economia de combustível. Eles acreditavam que com esse novo sistema o motor ia ficar mais econômico para 1985 e eles precisavam desenvolver isso aí a todo custo. Então cabia ao Tambay desenvolver o sistema. O Rosberg, segundo Dennis Jenkinson, na volta rápida no fim da sessão gerou um over revs no motor, ou seja, ele passou do limite de rotações de trabalho do motor e destruiu o motor Honda. Conclusão da história, segundo Dennis Jenkinson, em vez de ficar alterado, nervoso, furioso ou qualquer coisa do tipo, segundo Dennis Jenkinson, Rosberg vem calmo, entra no carro reserva, volta para a pista, ele tinha o 27º tempo a essa altura, ele volta para a pista e crava o 4º tempo tranquilo, ok? Era um Rosberg bem diferente do habitual. O Dennis Jenkinson confessa que o Keke Rosberg, ao ser entrevistado por ele, pega um cigarro, sorri com o canto da boca e diz: a gente teve problemas o fim de semana inteiro porque o carro tem deficiências de chassi. Fecha aspas. Rosberg, que sempre estava de mau humor, muito furioso, nesse dia continuava desbocado como sempre, porém bem mais tranquilo, bem mais relaxado. Sobre essa questão aí que o Dennis Jenkinson aborda a respeito do fato dele ser fumante e fumar o tempo todo, não parar em nenhum momento, eu tenho uma história engraçada sobre isso para dividir com vocês. A esposa do Frank Williams diz que o Frank conheceu o maratonismo tarde na vida, ou seja, ele era um corredor de fim de semana, corria de vez em quando, fazia os seus joggings, e a partir do momento em que ele viu que ele era muito bom nisso, porém ele só descobriu isso acima dos 40 anos, quando ele descobriu isso, ele passou a ser ali um cara aficionado por maratonas. Inclusive ele disputava maratonas na categoria sênior, Frank Williams era um cara que passou a ter uma vida completamente regrada nos anos 80, ou seja, ele era um sujeito que gastava inclusive muito dinheiro, segundo a esposa dele, com suplementação alimentar já nos anos 80, e tudo isso tinha que ser fabricado em manipulação, em laboratório, não existia para você comprar. Então tudo era manipulado e ele gastava muito dinheiro com proteínas, aminoácidos. Ele era um cara aficionado pela vida saudável. E o que isso tem a ver com Rosberg? É muito engraçado ela dizendo que o Rosberg foi o único funcionário da história da equipe Williams, com milhares de funcionários que passaram por lá, o único funcionário que o Frank deixava fumar dentro dos boxes
e o Frank Williams se afastava quando o Keck Rosberg acendia um dos seus muitos cigarros. Ou seja, jamais o Frank deixaria alguma outra pessoa fumar perto dele dentro dos boxes ou dentro de um motorhome ou qualquer coisa do tipo. O Frank odiava cigarros, porém ele tolerava o Rosberg devido aí ao tamanho de Keck Rosberg. Era um piloto diferente, ele não ia achar piloto desse quilate tão fácil e acabava que o Rosberg meio que fazia o que ele queria dentro da Williams. Não havia para com o Frank essa coisa de hierarquia. A esposa do Frank diz que é o único piloto que o Frank tomava ali um certo cuidado, não mexia muito com ele não, porque né, o Rosberg era um piloto muito importante para a equipe. Ela até brinca dizendo que foi a era dos pesos pesados dentro da Williams, né? Cada um ao seu modo, né? Ela diz que o Laffite era muito respeitado pelo Frank e todos da equipe, porque o Laffite era quase um membro da família Williams. Já contei essa história para vocês, que ele inclusive né, era padrinho de batismo do último filho ali do Frank, que era adotado. Quanto ao Rosberg, era um respeito baseado na necessidade. O Frank via no Rosberg muito talento e ele não via no grid da Fórmula 1 um piloto com a velocidade bruta do Keck Rosberg. Então ele precisava tolerar muitos dos maus hábitos aí do Keck Rosberg, né, e simplesmente ele tinha que tolerar. Bom pessoal, e esse qualifying ele foi bem interessante porque o Ayrton conseguiu a terceira posição, o Nelson na ponta, então a gente tinha aí 2 brasileiros entre os 3 primeiros, a melhor colocação de largada da Toleman, a pouquíssimos décimos aí da pole position, o ritmo era muito bom, parecia ser uma corrida excelente para o Brasil. Corrida essa que a gente vai ver na semana que vem, quarta-feira, 7 da noite. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal, compartilhe, que essa é a melhor ajuda que você vai dar aqui ao Automobilismo Brasil, ao nosso projeto. Compartilhem que vocês vão ajudar demais, ok? Queria anunciar para vocês que o Instagram do canal já foi criado, é o @Automobilismo Brasil Oficial lá no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser participar do sorteio do pôster da Toleman, é só você entrar lá. É só deixar seu tag, pode botar uma mensagem lá, coloca a mensagem sorteio lá na postagem e pronto. Todo mundo que tiver lá como mensagem vai participar do sorteio. Eu vou sortear 5 pôsteres para vocês, tá bom? E se você for de fora do Brasil e vencer, a gente dá um jeito aí de enviar o link e você faz a impressão aí no país em que você estiver, porque para enviar para fora do Brasil é complicado. E o tio Felipe aqui não quer falir, beleza? Então, se você estiver em território brasileiro, você vai receber na sua casa. Se você estiver fora do Brasil, pode participar também, que eu vou enviar o link com o pôster em altíssima definição, que aí você vai numa gráfica e faz a impressão rapidinho, ok? Então, a gente está combinado aí, eu devo fazer esse sorteio em breve, eu vou dar um tempo para que vocês se inscrevam lá e façam tudo que tem que ser feito para participar. Lá para janeiro eu faço sorteio para vocês. Então, até quarta-feira que vem, 7 da noite.